Fala galera, é uma alegria estar com vocês aqui nessa palestra e nesse tempo precioso que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus me deu o privilégio de poder ministrar a cada um de vocês uma palestra muito especial que tem muito me abençoado e faz parte um pouquinho do meu DNA, que é um desenvolvimento contínuo de líderes, o desenvolvimento contínuo de liderança. Para mim, esse é um tema que muito fala ao meu coração, porque não tem como não me recordar da minha adolescência na igreja, não tem como não me lembrar do tempo em que passei na igreja. Não era um bom cantor, apesar de ter tentado configurar o grupo de louvor da nossa igreja. Tinha um coral conhecido, que talvez veio aqui no Rio de Janeiro, o grupo Celebrai, que tinha um coral. E eu cantava naquele grupo e achava que tinha alguns dons para o canto, mas eu estava mesmo de canto naquele grupo, né? Porque não tinha muito desenvolvimento. Eu cantava para a glória de Deus, né? Porque Ele sabe o nosso coração, mas desespero dos irmãos, né? Ninguém podia ficar me ouvindo cantar muito. Mas é interessante que naquele período da minha adolescência, seguindo na igreja e seguindo servindo, fui vendo alguns amigos assumindo cargos de liderança. Fui vendo alguns amigos desenvolvendo outras habilidades dentro da igreja. E eu comecei a me sentir preterido, deixado de lado, alguém que não era aproveitado pelos líderes da igreja, ao ponto de pensar que eu estava ali, tinha vida com Deus, tinha possibilidade de estar participando mais, ajudando mais na liderança, nas partes envolvidas com relação a isso, porém, eu era sempre, na minha concepção e na minha ideia, deixado de lado. É interessante que essa característica seguiu também depois para o lado profissional, porque comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, e quando comecei a trabalhar na empresa já há um bom tempo, eu trabalhei um período de 4 anos no McDonald's como atendente. E é interessante que eu vi as pessoas indo se desenvolvendo, sendo treinadores, sendo depois coordenadores, e eu ainda um atendente de lanchonete. Era interessante que o meu coordenador, a pessoa que tomava conta da cozinha, quando ele sabia que eu estava no plantão dele, ele falava assim: pô, Cris, você está no meu plantão, eu vou ficar tranquilo. Ele me colocava numa posição que era a pessoa responsável por cuidar dos lanches e da produção de toda a cozinha, ele como se fosse um segundo gerente, ou uma pessoa abaixo do gerente, ou coordenador da cozinha. E quando ele sabia que era eu, ele ia, me deixava lá e saía, porque eu trabalhava no Shopping Guatemi, um shopping da cidade de Campinas, e ele saía, ia passear no shopping, e eu lá, porque tinha habilidades para cuidar da cozinha e do movimento. Porém, nunca as pessoas olhavam para mim e buscavam a desenvolver o meu potencial como líder. E aquilo muito me frustrava, dentro e fora da igreja. E essa palestra, o desenvolvimento contínuo de líderes, Deus começou a trabalhar muito no meu coração ao longo da minha vida. E de uns anos para cá, eu tenho tomado uma frase que tem sido um dos lemas ministeriais que eu tenho caminhado e carregado ao longo desses anos. E o lema é: eu quero ser um trampolim na vida de pessoas. Alguns anos para cá, eu trabalho com o Ministério de Adolescentes, sirvo como pastor em Ministério de Adolescentes, e a adolescência é aquele período maravilhoso, fantástico, dos 12 aos 18 anos, mas passa rápido. São 6, 7 anos que a pessoa está ali, se chegou com 12, mas alguns chegam com 13, com 14, com 15, e passam 3, 4 anos, depende da idade da qual ela ingressa no ministério ou faz parte dos adolescentes, em que tem um contato com alguém e começa a servir, e rapidamente ela já passa para a JNI ou para outros ministérios da igreja. E eu passo um período curto com essa pessoa. E eu me lembro que quando assumi o Ministério de Adolescentes, o ministério tinha 38 pessoas. E logo no primeiro ano, Deus foi nos dando graça, direcionando, e o ministério galgou muitos espaços, o lugar que a gente estava, que cabia
um número razoável de pessoas, já não comportava mais, a gente já começava a colocar pessoas no próprio púlpito, depois a gente começou a abrir as portas para receber mais pessoas que sentavam em cadeiras nas laterais da capela onde é que reuníamos, e aí depois não dava mais, começamos então a ir para o templo, e mais adolescentes chegando. E o Senhor começou a falar muito ao meu coração quando uma grande geração transicionou para os jovens. Naquele ano, foram aproximadamente 120 adolescentes transicionados e o meu coração muito se agarra com pessoas, porque você vai trabalhando e estando junto com elas. E é interessante que depois daquele período, eu comecei a pensar muito sobre isso. E trago uma definição hoje no meu coração, que é essa frase: eu quero ser um trampolim na vida de pessoas. Desenvolvimento contínuo de líderes. Você precisa ser um trampolim às pessoas que estão ao seu lado. Quem se conectar com você, quem te conhecer, quem caminhar junto com você, você precisa promover, colocar aquela pessoa para que ela se projete, ou para que aquela pessoa se desenvolva, ou para que aquela pessoa galgue lugares maiores. É tão maravilhoso viver nessa expectativa. Quando adolescentes chegam, eu olho com grande expectativa em pedras preciosas, em diamantes, que amanhã ou depois podem estar voando. Muitas vezes com seu brilho ofuscado, muitas vezes lascado pelas lutas e adversidades da vida, mas com a lapidada do Espírito Santo e a condução do Senhor na vida deles, eles se tornam em diamantes, em joias preciosas do Senhor. O desenvolvimento contínuo de liderança é algo que faz parte do meu coração e eu quero compartilhar com cada um de vocês. Não tem como não lembrar de Moisés. E Moisés, Números 27, 18, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Deus fala com Moisés: Moisés, o teu substituto é Josué. Que bom seria se cada um de nós soubéssemos quem irá nos substituir na liderança, ou a quem vamos substituir, ou quem será a pessoa que vamos assumir o lugar dela, seja na mídia, seja no louvor, na JNI local, na JNI do distrito, na JNI Brasil, na JNI sul-americana, na JNI global, nas posições de liderança que a igreja tem. Seria maravilhoso se soubéssemos os Josués, as pessoas que assumirão a liderança. Mas com Moisés foi diferente. Deus falou para ele que Josué assumiria o seu lugar. A partir disso, Moisés, então, olhando um pouco para Moisés, ele teve os seus 3 períodos de 40 anos em que Deus trabalhou na vida de Moisés. Primeiro, a sua formação no palácio do Egito, onde foi instruído em toda a sabedoria, ciência e conhecimento. Todos de vocês sabem, foi muito falado nas palestras que vocês tomaram até aqui, sobre essa educação de Moisés. No local mais culto da época, no local mais desenvolvido, como filho da princesa, um príncipe, teve do melhor do Egito, da melhor terra. Imagina você estudando em Harvard. Imagina você estudando num lugar onde os melhores do mundo estariam estudando. Que nível, que potencial, que desenvolvimento para o seu futuro e para aquilo que Deus tem a realizar na sua vida. Moisés, ainda impulsivo, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E não aguenta aquela situação, intervém, mas fere o egípcio e ele morre. E através do seu impulso, na sua formação e na sua liderança, ele precisa fugir. Ele precisa ir embora do Egito. Passa
mais um período de 40 anos na vida de Moisés. Ele vai para o deserto, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro Jetro, ele se casa, ele tem filhos e ele passa então a habitar no campo. Ele passa então a trabalhar com seu sogro. Ele passa então 40 anos no deserto. O momento da sua formação. Mas agora, nos seus últimos 40 anos de vida, ele recebe um chamado de Deus na sarça que ardia e não se consumia, e tem um chamado para levar o povo hebreu do Egito rumo à terra prometida. É fácil analisar os 40 anos da formação, 40 anos no deserto e 40 anos no Êxodo, e pensar nas características de liderança que Moisés precisou agregar junto às suas habilidades como líder. No período de 40 anos inicial, é aquele momento que você e eu estamos sendo formados. É o momento de aprender, estudo, talvez cursando seminário, talvez você no ensino médio, você na faculdade, você se formando, você aprendendo. Depois, aquele momento em que você se sente preparado, porque Moisés era preparado, culto, falava outras línguas, escrevia e tinha muita habilidade, porém não assume um cargo de liderança que precisa trabalhar ainda mais, talvez na sua paciência, talvez no seu domínio próprio, que com certeza não tinha no Egito quando fere aquele egípcio. Deus precisa trabalhar com ele no deserto, mas agora Deus tem um chamado para ele nos seus últimos 40 anos de vida. Tirar o povo hebreu da escravidão. Tirar o povo hebreu e levar aquele povo à terra prometida. Características necessárias em pontos específicos da vida de Moisés. Nós vamos fazer uma atividade, onde eu peço que vocês peguem os seus telefones e que nós vamos responder 3 perguntas. Quais as características de Moisés na sua formação no Egito? Quais as características que Moisés tinha no deserto? E quais as características que Moisés tinha ou necessitava ter no Êxodo, quando precisou liderar um povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Eu peço para que coloque a nossa atividade e você pode acessar o www.mente.com e colocar o código 405092 e colocar as 3 características. Uma pessoa já participou, colocando vacilão, mentor, aí outra pessoa participando, menino bobinho, zelo por vidas, várias palavras ali, em códigos, um homem top. E eu peço que outras pessoas vão colocando características que definem um pouco Moisés nessa época que ele teve no Egito. Vamos lá participando nesse tempo. Impulsivo é uma palavra que mais aparece. Mentor, impaciente, humilde, sabedoria. Várias palavras com relação a essa fase que ele tem no Egito. Talvez você comece a pensar na sua vida e na formação que Deus está trabalhando, ou na sua época de formação. Quais as características que Deus está trabalhando em você? Quais as características que você tem para liderar, que fazem parte da sua vida nesse período de formação? A que mais aparece foi impulsivo, mas apareceu paciente, obediente, sabedoria, paciente, humilde e várias outras. Vamos para o segundo período. Moisés, as características de Moisés no deserto. Por favor, aqueles que estão participando, vamos lá? Características de Moisés no deserto. Você pode participar conosco e colocar aí no seu smartphone para que a gente veja algumas características
de Moisés no deserto. Vamos lá, 2 pessoas participaram, vamos ver, estou esperando que mais pessoas participem para que a gente possa. 4, 5, 6 pessoas, 8 pessoas, 11. Vamos ver aqui algumas características de Moisés. Obediente, paciente, humilde. Também a palavra impaciente e paciente aparece bastante, as duas aqui. Submisso, maduro, zeloso, líder, humilde, trabalhador. Trabalhou muito esse período. Submisso. Várias características que tem de Moisés no deserto. Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos para a terceira e última dinâmica aqui para nós. Características de Moisés, então, agora no Êxodo. Características que ele teve que desenvolver ou que é apresentada diante dele. E são vários momentos aqui no Êxodo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas são momentos em que o povo, então, murmura, como ouvimos na palestra anterior. São momentos em que reclamam de não ter água, reclamam de não ter carne, reclamam ou se lembram das coisas do Egito, o desafio de cruzar o Mar Vermelho, o desafio de julgar causas, o tamanho do povo, a desobediência, a idolatria, tantas coisas que fizeram parte desse momento da vida de Moisés. Bom, algumas características dele: ele foi corajoso, ele foi paciente, ele foi obediente, ele foi um líder, ele foi sensível à voz de Deus, ele foi firme, sábio, pacificador. São várias características da sua liderança que apresenta aqui para nós. 16 pessoas participaram, 17. Perfeito. Aqui a gente tem uma ideia um pouco de Moisés. Uma das palavras muito comum é que ele era um pacificador, é que ele era paciente, é que ele era um homem manso. É uma característica muito utilizada ao longo das Escrituras, está ali, manso, e que fala dessa época de Moisés. Muito obrigado a todos que puderam participar dessa dinâmica nossa aqui. Mas agora nós vamos para um ponto que eu considero um ponto-chave na liderança, está em buscar um nível de maturidade que nos permita produzir a melhor liderança possível em nossa geração. Se olharmos para a vida de Moisés, vamos ter uma ideia que os 40 anos da sua formação no Egito, se ele começasse a liderar o povo, você imagina, mesmo com toda a ciência do Egito, mesmo sendo formado em Harvard, se ele fosse liderar o povo, não daria coisas boas, daria ruim. Depois no deserto, ainda talvez necessitando no deserto de um momento e uma afirmação de Deus na vida dele, mas chega um momento em que Deus o chama e o leva. Um nível de maturidade que nos permita produzir a melhor liderança em nossa geração. Será que você, ao fazer uma autoanálise, você pode identificar áreas que precisam ser melhoradas em você? Áreas que precisam atingir um nível de maturidade para que Deus, não são os seus líderes, não são as pessoas que estão ao seu lado, mas simplesmente para que Deus te aprove, para que Deus te comissione para algo maior, para começar a colocar coisas nas suas mãos, para começar a derramar sobre você bênçãos e coisas que Ele tem para você liderar. E esse é o ponto-chave na liderança, está em buscar um nível de maturidade que nos permita produzir a melhor liderança em nossa geração. Quando, então, temos esse momento em nossas vidas, acontece
que Deus falou com Moisés em Números 27, 18. Separa Josué. Josué é a pessoa que vai te suceder, Moisés. Então, o que Moisés então começa a realizar e a fazer? Ele começa a realizar o mentoreio. Ele começa a caminhar junto com Josué. Ele começa a andar junto com Josué. E aqui você pode imaginar o Batman e Robin andando junto. Você pode imaginar pessoas caminhando junto no processo de liderança. Líderes que andam junto, pessoas que caminham junto. Eu não sei, um pastor e uma pessoa e um líder que caminha junto com ele. O líder distrital e alguém que está junto e próximo, seja o vice ou seja algum líder local e pessoas que o apoiam. O pastor local e pessoas do seu conselho, da junta, da liderança da igreja, mas que caminham juntos, pessoas que estão próximas. E conseguimos olhar isso para Moisés e Josué. Identificar muitos períodos em que Moisés está e que Josué está junto com Moisés. Não tem como não nos lembrarmos de Números, capítulo de número 12, em capítulo de número 13, quando Moisés separa 12 príncipes das 12 tribos e o envia à terra prometida como espião, como os 12 espias. E Josué está entre eles. Não há como não lembrar Josué e Calebe quando retornam junto com os outros 10 espias e tem agora que dar um relatório da terra, falar sobre a terra, e então eles começam a falar, os 10 antes, dizendo que a terra era boa, mas que haviam gigantes. A terra era boa, mas não era para eles. E quando Calebe e Josué falam que Deus tinha aquela terra para eles, a Bíblia é enfática em dizer que havia um outro espírito em Josué e em Calebe. Não tem como não nos lembrarmos de Êxodo, capítulo de número 24, verso de número 13, que diz que estava Moisés e o seu servidor Josué. Josué estava junto com Moisés. Josué ao ponto de Moisés subir ao Monte Sinai e Josué ficar ali com ele. Ao ponto de Moisés subir ao Monte Sinai e Josué ficar ali no pé do monte, esperando o seu mentor e líder retornar. Josué estava junto. Josué estava caminhando lado a lado com Moisés. Não apenas conhecia a lei, mas talvez em algum período viu Moisés escrever o Pentateuco, redigir o Pentateuco. Talvez Josué ajudou no processo da escrita do Pentateuco, porque estava junto. Talvez nesse processo de passagem de liderança de Moisés para Josué, talvez houve uma conversa. Em alguns anos, Josué, você vai estar na frente do povo. Talvez houve um aconselhamento a Josué. Talvez houve um momento de baterem papo, de conversarem. Como você agiria nessa posição? Não tem como não me lembrar da vida de um adolescente que chegou há muitos anos no Ministério Nazatim, com praticamente 12 para 13 anos, participando, foi na sua primeira viagem missionária, teve uma participação fantástica e começou a caminhar e a crescer. O nome dele é Cainã. E ele começou a se desenvolver como um intercessor, como alguém que gostava e amava o Espírito Santo e a presença de Deus. E eu comecei a olhar para ele de uma maneira diferente. Falei assim, está aí um adolescente que busca a Deus e que deseja ser uma bênção onde o Senhor o colocar. E comecei a trabalhar com ele e logo com 15 anos ele assume o ministério de intercessão. Com 16 ele já está pregando. Com 17 Deus confirma o seu chamado. Com 18 ele decide viver para o Senhor e viver o sonho que ele tem. E agora está vivendo os planos e o sonho que Deus tem para ele, fazendo teologia na América. E ele, às vezes, esses dias a gente estava conversando e ele falou, Cris, eu me lembro
quando estávamos num aconselhamento e você me desafiou para que eu vivesse aquilo que o Senhor e a voz dele tem para o meu coração. E ele estava recordando que hoje ele está vivendo isso na sua vida. Seja um trampolim na vida das pessoas que estão próximas a você. Não tem como não me lembrar de tantas outras pessoas que Deus tem colocado no meu caminho. E eu fico pensando, o que eu posso fazer para que essas pessoas se desenvolvam? O que eu posso fazer para ser um trampolim na vida delas? Muitas vezes, colocar um cargo de liderança numa pessoa nova ou numa pessoa que está chegando agora, muitas vezes não é o tempo, não é o momento. Mas eu começo a pensar, isso não é responsabilidade minha. O que está na minha mão é ajudar, é apoiar. E o que estava na mão de Moisés era desenvolver Josué. E ele o faz, desenvolvendo ele em cada momento de liderança. Em Deuteronômio 31:7, mais uma vez o Senhor confirma a sucessão a Josué. Quando iniciamos em uma posição de liderança, precisamos pensar em quem será o nosso sucessor, buscá-lo, separá-lo e prepará-lo. Se Deus tem te confiado algo, é o momento que você está vivendo, mas não será por toda a sua vida. Vai haver uma escala, vai haver um próximo nível, vai haver algo que vem a mais, adiante de você. E para que você continue no plano e no projeto de Deus, sempre tem alguém com você, caminhando junto. Hoje, liderando o Ministério de Adolescentes, nós não temos praticamente líderes que atuem sozinhos. Eles estão liderando e liderando alguém. Eles estão liderando e mentoreando alguém. Eles estão liderando e preparando alguém. Ou pessoas para que desenvolvam e amanhã tenham condições de liderar como eles estão liderando. Moisés, como em Josué, capítulo de número 1, verso de número 2, a palavra do Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés, não falou Moisés, meu líder. Moisés, meu herói. Moisés, alguém que eu me converti. O pastor que me liderou. Alguém que eu me espelho. Não, Moisés, meu servo. Liderança é servir. Independente de cargos. Somos servos. E o Senhor vai nos colocando em posição que Ele tem para nós. Para nos desenvolver e desenvolver outros. Se tudo que chega em você para em você, será que você é uma boa pessoa para estar em cargo de liderança? Repense. Talvez você deseja uma liderança no distrito, mas tudo que chega para você na igreja local para em você. Você não consegue criar conexões nem na igreja local, nem no ministério que você está desenvolvendo. Como você está mirando, como você está olhando em outros lugares, se nem no pouco você é fiel. Mas se o teu coração for fiel ao Senhor, aonde Ele te colocar, eu tenho certeza que você vai ser um servo do Senhor. E Ele vai te desenvolver nesse processo contínuo de liderança. O mesmo texto diz: para teres cuidados de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Talvez, Josué, lembre-se do tempo em que Deus falou com Moisés no monte. Josué, lembre do tempo das tábuas da lei. Josué, lembre desse livro. Será que você pode verificar momentos em que o teu mentor caminhou com você? Será que você pode verificar em tua vida momentos em que você caminhou com alguém? Momentos em que você liderou alguém? Momentos em que você ajudou outros a se desenvolverem? Moisés assim o fez, investiu em Josué. É interessante que essa característica as encontramos também em Jesus. Na grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E presta atenção nisso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
Assim como eu caminhei com vocês, assim como eu ensinei vocês, assim como vocês me viram fazer, façam também. Sejam Moisés na vida de outros Josués. Sejam pessoas que ensinem fazendo. O próximo texto nos ajuda bastante. Desenvolvimento de liderança significa levar nossos discípulos a caminhar conosco quando estamos com ele. Não é quando a pessoa foi embora, não é quando a pessoa reclamou, mas é desenvolver a pessoa no ministério, junto, caminhando, vendo você atuar. Bom. Outras características de Moisés e Josué nesse processo de liderança. Liderança e transição. A presença de Deus era constante. A presença do Senhor era algo notório e real na vida de Moisés. Moisés era um líder inspirador. Moisés tinha sabedoria, unção, dinâmicas em equipe, resolução de conflitos, liderança através de influência. Josué já era um outro tipo de liderança, por um outro tempo. Josué, e o livro de Josué, fala muito de conquista. Ele era um líder estratégico. Precisava de um líder como Josué para alcançar a terra prometida, para tomar posse da terra prometida. O livro de Josué fala de conquista, fala de visão, fala de motivação, fala de táticas, negociação. Depois, Josué se torna um governador. O que Moisés tinha era para o tempo que ele estava liderando. Mas para um outro tempo, precisava das características de Josué. E muitas vezes é assim na nossa vida. Deus nos dá características para liderar num período, num tempo. Mas num outro período, num outro tempo, vem outro líder, com outras características. Mas é aquilo que o Senhor tem para um novo tempo, no ministério, na nossa vida pessoal como um todo. Josué, capítulo de número 24, verso de número 15, nos traz um relatório de despedida de Josué. Talvez todo líder local, todo líder distrital, todo mundo que tem ou exerce liderança, quando vai emitir um relatório, o que faz? Ano passado, nós fizemos tantas reuniões. Ano passado, nós fizemos tantos cultos distritais. Fizemos tanto culto aqui na igreja, pastor. Ano passado nós atendemos, visitei, aconselhei, fiz isso. É um relatório da liderança. Cada um que é líder tem atitudes, coisas que você desenvolveu, realizou e fez. E quando prestamos um relatório, queremos dizer, queremos falar, queremos apresentar o que temos realizado, aquilo que fizemos. E é interessante que Josué, no capítulo de número 24, faz tudo isso. Ele vai relatando tudo o que ele realizou e fez no seu período de liderança. Aqui, Josué está com 109 anos. Josué começou a liderar com 40. Ele já tinha 69 anos liderando. E ele então diz algo que é um versículo que temos gravado no nosso coração, talvez no seu carro, talvez na sua casa, talvez desenhado, porque é um versículo que fala muito conosco. E Josué diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí vem a frase épica, que talvez é o texto mais conhecido da Bíblia, ou no mínimo, é o texto mais colocado em casas de crentes, né? Ao longo da história, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué oferece um relatório de despedida da sua liderança. Se fosse esse texto, se olhássemos
né, eu olho para esse texto de uma maneira muito preciosa e muito maravilhosa. Mas tem uma coisa para mim em Josué que me deixa muito apreensivo. Tem uma coisa para mim em Josué que me deixa refletindo e pensando como alguém como Moisés, um líder exponencial, alguém com uma liderança assim tão expressiva, representando a lei, se dedicou a mentorear e a pastorear Josué, como Juízes 2, 7 ao 10, tem um texto trágico na liderança de Josué, que diz assim, verso de número 10. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Como pôde Josué, caminhando ao lado de Moisés, vendo ele escrever, vendo Deus entregando para ele toda a lei, caminhando ao lado de Moisés, de sinais, de milagres, atravessando o Mar Vermelho, estando junto com Moisés, como em 70 anos Josué não preparou ninguém, nenhuma pessoa. Quantas gerações se perderam? Quantas pessoas se perderam? Josué e Caleb foram únicos que passaram daquela geração do deserto. Mas ao olhar para a vida de Josué em liderança, nós temos algo que eu quero compartilhar com você. A síndrome de Josué. Algo que faz e acontece com muitos líderes, jovens ou líderes mais relevantes ou que estão mais tempos na igreja. A síndrome de Josué. Quem você formou? Em quem você tem investido a sua vida? Gosto sempre de me lembrar de uma frase: herança é o que deixam para nós. Legado é o que nós deixamos nos outros. O que você tem deixado de legado? O que você tem investido na vida de pessoas? A síndrome de Josué é algo que afeta a nossa geração. Afeta muitos líderes jovens ou líderes mais maduros na igreja. Por quê? Porque Josué dá um relato: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O eu está muito próximo ao líder. Eu realizei um culto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. E vemos ao longo da história muitos ministérios centrados no eu, muitos ministérios e líderes centrados na pessoa, muito carismática, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que se desenvolve, uma pessoa que tem relacionamentos, que tem influência, e o eu é colocado, a síndrome de Josué. Alguém que realizou muito, mas não formou ninguém. Alguém que talvez, como discipulado estéril, sucesso, sem sucessor, é fracasso. Temos que repensar como temos gastado o nosso tempo e a nossa vida ministerialmente. Temos que repensar como temos vivido. Para isso, esse final dessa palestra, eu gostaria de pensar junto com vocês quais foram as características da síndrome de Josué. Nós vamos fazer uma atividade em conjunto, estamos partindo para o final dessa palestra, mas eu gostaria que aparecessem para vocês um momento em que pudéssemos colocar quais as causas da síndrome de Josué nos nossos dias. Você, nesse mesmo site, porém agora com o código 876597, vai responder de uma única vez e nós vamos tentar ouvir opiniões, ouvir a opinião de vocês com relação a essa síndrome, com relação a termos líderes, esses líderes centrados no eu e não formando, não gerando uma nova geração. E se você já colocou o seu código, podem responder rapidamente para irmos para o final dessa nossa
palestra. Orgulho, individualismo. Não se fala, será que ele andou muito só? Será que não caminhou próximo de pessoas, não teve amigos, não teve pessoas que ele pudesse compartilhar? Egoísmo, individualismo, soberba, prepotência, orgulho, ganância, individualismo aparecendo de novo. Mas eu quero que você reflita. Será que você, na sua liderança, tem formado outros? E se não tem, por que não tem feito isso? Será que está envolvido em coisas no seu eu, nas coisas que você lidera? Quando você lidera, você está apoiando, está junto. Quando o seu eu não está, você também não está envolvido. Como é essa síndrome nos nossos dias? Bom, muitas pessoas participando, dependência, egoísmo, excesso de preocupação, solidão, falta de visão, prepotência, ganância, individualismo, egoísmo, orgulho, falta de visão, não investiu tempo nas pessoas, egocêntrico. Muito obrigado pela participação de vocês nessa nossa segunda atividade. Eu gostaria de seguir o final dessa palestra apresentando a vocês uma fórmula. Apresentando a vocês uma fórmula para que juntos possamos caminhar, para que juntos possamos desenvolver outros, para que juntos como igreja, como geração, para que juntos como adolescentes e jovens possamos capacitar outros. E essa fórmula é conhecida como a Fórmula 222. Fórmula 222. Eu não sei você, mas às vezes eu penso, Moisés liderando no deserto, liderando aquele povo de aproximadamente 2 milhões de pessoas, e quando chega o seu sogro Jetro para conversar com Moisés, e aí Moisés, como é que você está? Tenho atendido o povo, desde manhã até a tarde e a noite, numa fila gigantesca. O povo vem me procurar para que eu então fale, faça isso, faça aquilo, para que eu então desenvolva a lei, para que eu então seja um juiz sobre o povo. Jetro vira para Moisés e fala: você está louco? Eu tenho feito isso, Moisés. Não precisa disso. Delega. Chame outras pessoas. A Fórmula 222 fala para nós sobre 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 2. Fórmula 222, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. Quem tiver aí com a Bíblia e achar mais rápido, fala para a gente e participa conosco. Fórmula 222. Uma fórmula de desenvolvimento de líderes. Bíblica e algo precioso para nós, para desenvolvermos líderes de forma contínua. Quem achou e deseja participar e está conosco, falando para nós a Fórmula 222. Por favor, pode participar e fala para nós bem alto. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Maravilha! E o que de minha parte ouvistes? Através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir outros. Precisamos, como igreja, de mentores e mentoriados. Precisamos de líderes que formem outros líderes. Precisamos de líderes que abram mão para formar outros, para ensinar outros, para pegar na mão de outros, para ensinar como foi. Eu olho lá atrás e começo a pensar, poderia pessoas terem caminhado mais comigo. Poderia ter pessoas que pudessem andar mais próximos de mim. Mas quando eu tive consciência disso, eu me procurei a juntar a pessoas. Eu procurei buscar mentores. E hoje tenho caminhado com pessoas, tenho caminhado com gente que pode me mentorear, que pode me ajudar na caminhada.
E não apenas isso, tenho mentoreado pessoas, tenho caminhado com pessoas. E isso faz toda a diferença. Será que nesse momento você não pode parar por um período e pensar: quem é o mentor que tem cuidado de você? Quem é a pessoa que tem cuidado da sua vida? Será que você consegue identificar alguém que tem gasto tempo com você? Pare e pense nessa pessoa. Você que está nos assistindo, pare e pense e reflita nessa pessoa nesse período curto. E além de pensarmos em um mentor e alguém que tem mentoreado você, quem você tem mentoreado? Será que tem 3 pessoas, 2, 1, não sei, pessoas que você pode lembrar agora? Onde você está aí, assistindo essa palestra ou aqui conosco? De pessoas que você pode ajudar, mentorear, participar, desenvolver. Que o Espírito Santo leve a sua memória. Indo para o final dessa mensagem, algum desenvolvimento de líderes, e eu vou colocar alguns aqui para vocês. O plano de Jetro, desenvolvimento por delegação, em Êxodo 18. O plano de Moisés, desenvolvimento por seleção, exemplo e encorajamento. O plano de Elias, desenvolveu por mentoria e caminhou com Eliseu. O plano de Jesus, desenvolvimento por multiplicação. O plano de Barnabé, que desenvolveu por plataforma e colocou Paulo a desenvolver tanto na igreja em Antioquia e em outros lugares. O plano de Paulo, desenvolvimento por continuidade geracional. E o plano de Wesley, o desenvolvimento de discípulo a líder. Há muitos planos de desenvolvimento de líderes. Mas eu gostaria de fazer uma última dinâmica e finalizar essa palestra com vocês. Eu gostaria que 7 voluntários viessem até aqui, para que junto a gente possa entender um pouquinho essa fórmula 2-2-2. 7 voluntários, vem para cá, vem para cá, vem para cá, fiquem aqui perfilados, para que a gente pode. Vamos lá, se levante aí, vem para cá. 1, 2, 3, mais 4 pessoas. Vamos lá, rapidamente. Fica tranquilo, você não vai ser exposto a nenhuma... Só vai nos ajudar e fazer uma dinâmica aqui para nós. 2, 4, 5. Necessitamos de mais 2 pessoas. Mais uma pessoa que venha. Muito obrigado. Uma salva de palmas para essas pessoas que estão conosco aí. Obrigado. Bom, vamos tentar com vocês caminharmos com a fórmula 2-2-2. Nós vamos pegar aqui o nosso Paulo. Paulo está aqui. Timóteo 2:2:2 diz algo e Paulo diz algo para Timóteo. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está dando uma palavra, a fórmula 2:2:2, diz para que ele chegue para Timóteo, vem cá Timóteo, e forme Timóteo. E Timóteo, você que está caminhando com Paulo, através dessa palavra, você vai formar um idôneo e outros. O que chegou até Paulo, não para em Paulo. O que chegou até Paulo passa para Timóteo, de Timóteo para outros idôneos e outros. Mas como chegou até Paulo? Houve então Barnabé. Barnabé, vem cá. Barnabé foi buscar a Paulo. Mas, e com Barnabé? Como foi com Barnabé? A palavra do Senhor diz que Pedro, em Atos, capítulo de número 5, caminhou com Barnabé. Mas e Pedro? Pedro caminhou com Jesus. Olha só, Jesus. Aqui. A fórmula 2:2:2 nos mostra mentoreio e mentores. Mentoreados e mentores.
pessoas que conectem, caminhem junto. Que cada um de vocês, como Paulo, tem o seu Timóteo. E Timóteo tem os seus idôneos e os outros. Sabendo que de Paulo teve Barnabé. De Barnabé teve Pedro. E de Pedro teve Jesus. Todos nessa cadeia são importantes. Os baby boomers, os X, os centennials, os millennials, os alfa, todos estão desenvolvidos na fórmula 222. Dê uma salva de palmas aos nossos 7 participantes. Podem retornar ao local de vocês. E eu gostaria de finalizar orando com vocês. Para que nesse momento de desenvolvimento contínuo de líderes, nós começássemos a pensar quem tem desenvolvido você e quem você tem desenvolvido. Se não tem ninguém desenvolvendo você, busque mentores. Eu não tinha um mentor, eu o busquei. Eu fui atrás. Não tenha síndrome de Josué. Eu. Forme pessoas. Caminhe com pessoas. Seja mentor de outros. Seja mentoreado. Eu gosto de lembrar que aquele que não senta para aprender, não deve se levantar para ensinar. Aquele que não senta para ouvir, não pode se levantar para ensinar. Aquele que não aceita ser pastoreado, como vai pastorear? Aquele que não aceita uma submissão, como vai liderar? Que você seja o Paulo, o Timóteo, o mentor e o mentoreado dessa nossa nova geração. Fórmula 222. Que você agora pense em pessoas da qual você pode compartilhar a sua vida e nós vamos orar. Pai, graça nós te damos nesse momento maravilhoso e precioso de lembrarmos de desenvolver continuamente líderes, de abençoar pessoas, de lembrar que a bênção do Senhor não pode chegar até nós, simplesmente, e parar em nós, mas que a bênção do Senhor venha até nós e alcance outros, que a bênção do Senhor venha até nós e alcance nossa casa, que a bênção do Senhor venha até nós e alcance as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, que a bênção venha, que o toque venha, mas que de nós possa sarar outros, tocar outros, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, que possamos ser mentores para uma nova geração, que possamos ser pais de órfãos dessa geração, que possamos nos levantar como homens e mulheres de Deus a mudar a realidade de muitos, de outros. Não é porque não tivemos ou porque estamos tendo, mas é porque Deus ministra ao nosso coração. E queremos que essa fórmula 222 seja algo real e abundante sobre a nossa vida e sobre a nossa liderança. Que a síndrome de Josué não alcance a igreja do Nazareno, a juventude nazarena, os adolescentes nesse nosso Brasil. E que sejamos um referencial a muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.